Doutor Francisco de Jesus Lima, o senhor tem a palavra. Obrigado, Excelência. Senhor presidente, senhor conselheiro, demais conselheiros, eu gostaria de ocupar essa tribuna para falarmos de outra coisa. Eu gostaria, conselheiro Walter, nesse momento, Vossa Excelência esteve no Piauí, falando sobre o FRIDA, que é a nossa área de atuação na violência doméstica. Eu gostaria muito de falar do trabalho, senhor presidente, que nós realizamos, inclusive no ano de 2017, fomos reconhecidos pelo Conselho Nacional, pelo Ministério de Educação e Cultura, e o trabalho que a gente desenvolve, conselheiro, nas escolas, foram apresentados, além de ter sido premiado como melhor prática de direitos humanos, apresentamos nos países ibero-americanos que hoje replica o Piauí. Gostaria também, conselheiro, porque eu não tive a oportunidade do Piauí, que tinha audiência, de ter falado que agora, em 2018, em razão de um banco de dados que criamos, nós fomos premiados no prêmio Patrícia Scioli como a melhor prática humanista. Mas não foi disso, e o tempo não dá para falar de tudo isso. Começando, Excelência, pela preliminar de mérito. A nossa lei orgânica, que rege, é uma lei que rege o processo disciplinar, ela trouxe um silêncio eloquente quando ela diz que o prazo da portaria, a instauração da portaria, interrompe, ela não deixa a margem de saber que dali para frente é que é contado. Nem o próprio regimento interno deste Conselho assim afirma. E como presidente dessa casa, nós temos decisão do conselheiro Fábio Stica, que muito bem sabe que dessa forma é que deve funcionar. Não é justo o administrado ficar com a espada na cabeça esperando o processo administrativo, quando dali já se inicia o prazo. Assim repete-se a Lei Orgânica Nacional e a Lei Orgânica do Estado do Ceará e de todos os MP do Brasil. Quanto ao mérito, Excelência, é bom que se contextualize que não foi uma abordagem, foram duas abordagens. A primeira abordagem, me mantive, cumpri todas as determinações e aguardei silentemente até o momento de a colega me reconhecer e me convidar para subir ao Ministério Público de Santa Catarina. Já na segunda abordagem, Excelência, apenas a gente não poder exibir o vídeo, mas se esse vídeo for exibido aqui, quando adentrava ao prédio do Ministério Público, o servidor policial saiu lá de uma ponta, veio aos gritos. Infelizmente, Excelência, eu só pude gravar quando eu comecei a gravar, que era o único instrumento que estava à minha disposição, as palavras mudaram. Tudo isso que foi lido pelo conselheiro, data vênia, foi somente após ele perceber a gravação. E se Vossas Excelências tivessem a oportunidade de ver o vídeo, veria que por trás de mim vinha um outro policial, que quando vê a situação recua. Ora, Excelência, nós sabemos que contra a pessoa negra, só onde há pessoas negras que existe equívoco. Somente, senhores, nas periferias que há 80 tiros, ninguém vê a elite. Todo esse estado de jovens negros morrendo a toda hora, ao ver aquela situação, sem saber os resultados que viria sobre mim, utilizei-me de um único instrumento que seria o celular, até para defender a minha integridade física, porque eu não saberia se por trás de mim viria um que me aplicaria a gravata ou coisa parecida. Excelência, demais disso, em nenhum momento eu destratei o policial, eu apenas questionei o porquê daquela segunda abordagem seletiva. Então, não houve deselegância nem descumprimento, houve questionamento. E mesmo que tivesse havido, eu poderia dizer que estava no estado de defesa putativa, me defendendo de coisas que tinham acontecido da vez anterior. Excelência, contra a segunda conduta, ou melhor, a segunda conduta não foi referenciada, mas a conduta de ter feito divulgações, me mantive silente o tempo todo. Cheguei em casa, Teresina, minha capital, o estado do Piauí, conversando depois com advogados e pessoas, disse, olha, tomem as medidas que forem necessárias. Você, enquanto promotor, não pode deixar isso acontecer. E assim o fiz, Excelência. Tomei todas as providências necessárias. A mídia me procurou sim. A primeira, ainda lembro, portal GP1. A portaria de acusação faz referência a algo que você não lê. Aqui,
não consegue abrir na portaria, Excelência. Inclusive, foi dito na minha defesa no PAD. Aqui se colocou os outros portais, que não me deu nem a oportunidade de defender-me sobre essas novas imputações. Mas vamos defender. Nós colocamos o portal GP1, eu me limitei a falar dos fatos e das providências adotadas. E o policial, o que eu disse, a minha rede social, de que ele era arrogante e despreparado, se for para punir, Excelência, eu continuo achando ele arrogante e despreparado. Porque uma pessoa que faz uma abordagem seletiva aos gritos não tem preparação. O GNDH foi, sim, procurar uma resolutividade? Foi. Nós, inclusive, com a promotora Lívia da Bahia, tentamos ver essa resolutividade. Mas depois, uma equipe foi e desconstruiu tudo, chamando o promotor de mentiroso e de que aquilo não havia acontecido. Mais uma vez, eu me mantive silente, Excelências. Não tomei nenhuma posição, esperei para comunicar à minha equipe ao final de todos os trabalhos para sequer prejudicar o trabalho das equipes. Então, Excelência, todas as publicações, se nós pudéssemos olhar, veria que ela se restringe aos fatos e às medidas adotadas. Eu quero dizer, com toda a vênia ao conselheiro Luciano, que eu não tenho dificuldade. Até agora, para estar nesse conselho, eu comuniquei que me ausentei. E eu estava, quando a citação chegou, nós estávamos trabalhando no interior do Estado, porque, lamentavelmente, não tem um número de promotor suficiente, e eu trabalho na capital, sim, mas respondo frequentemente. Estávamos na segunda eleição na cidade de Matias Olímpio. Eu quero também dizer ao conselheiro que não foi ódio, nós nos defendemos. E queria, Excelência, que eu estou vendo o meu tempo, terminar com uma reflexão. Para então falar rapidamente das preliminares. Sou eu, conselheiro do Gustavo, que tenho que várias vezes explicar para minhas filhas. Por que, pai? Por quê? São 3 meninas. Por que, pai? Que dizem no colégio que o meu cabelo é ruim. E eu tenho que dizer, não, minha filha, seu cabelo não é ruim. Ruim é o cabelo do seu pai, que está agora abandonando ele, deixando careca, porque o cabelo não faz mal nenhum. Sou eu, conselheiros, que tenho por muitas vezes, estava na porta da minha casa, esse fato é interessante, quando parou um carro, eu estava aguando o meu jardim, parou um carro que disse o seguinte: o senhor faz alguma coisa além de aguar jardim? E eu disse, faço. O que é que o senhor queria? Não, eu quero saber se o senhor dá banho em cachorro. Eu disse, não, eu faço mestrado e dou banho também em cachorro. Aproveite o senhor, desça, que eu estou com a mangueira na mão. Então, todos os momentos, nós sabemos o que é ser negro, o que é sofrer esse discriminação velada. E aqui eu digo para os senhores, eu falo para os senhores e senhoras, quem aqui quiser sofrer e viver o que o negro vive, fiquem de pé. Se nenhuma de vossas excelências, nem esse plenário ficou, é porque sabe o que está acontecendo nesse processo. A revitimização policial, eu não me considerei ofendido. Agora, responder por um processo, quando você lutou para a sua integridade física, quando você buscou não ser ofendido, porque não ofendeu o negro Chico de Jesus. Em Graxate, 8 anos de idade, eu já exercia essa profissão. Atingiu negros e negras de todo o Brasil. E esse conselho que fala em políticas, que é o nosso dever, deveríamos, era sim, levantar a bandeira e fazer preparação, não só dos policiais, mas de todos aqueles que atendem a população. Então, Excelência, eu não tenho nenhum objetivo, são 23 anos de Ministério Público. 35 anos de serviço público prestado ao meu Estado. Agora, dizer que não houve ofensa à ampla defesa quando a comissão deixa de ouvir uma testemunha que ela própria quis ouvir, quando diz que não houve ofensa ao contraditório, porque o processado estava doente, juntou atestado médico que não poderia comparecer e o ato não foi adiado. Dizer que não houve contraditório ou não houve ofensa ao devido processo legal, quando se pede adiamento com base em atestados médicos.
excelências, e que as provas estão disponibilizadas, ampla defesa, ao meu sentir, é uma condição, o contraditório é outra. Está disponível essas provas, sem que, eu vou concluir, excelência, está disponível essas provas em audiovisual, sem que eu tenha tido a oportunidade, por ter estado em atestado médico, de contraditar essa testemunha, confesso aos senhores conselheiros, eu estou muito equivocado sobre o que é ser contraditório e ampla defesa. E, mais uma vez, agora, para concluir, digo, para mim, ser negro não é vergonha. Vergonha é ter vergonha de ser negro. Muito obrigado, senhores. Eu agradeço ao estimado colega Francisco de Jesus Lima, do Ministério Público do Piauí.